personalidade, que é a extroversão. O que é a extroversão? A pessoa extrovertida. Inclui aquela pessoa que é a alma da festa. Cheguei! Pessoa extrovertida, expansiva, conversa com todo mundo, mexe com um, mexe com o outro. É, tá? Isso é um traço de personalidade. E quando a gente estuda sobre temperamento, a gente vai encontrar esses traços também nos temperamentos, tá? Lembro que também o temperamento é base biológica. Você vai encontrar nos temperamentos extroversão, introversão, tá? Ok? A pessoa reflexiva, não tem aquela pessoa que chegou, todo mundo sabe que chegou, e tem aquela que fica quietinha, não quer que ninguém nem veja. Isso são traços de personalidade que a gente. Não, a fulana é muito quietinha. Não, a fulana não vai aceitar fazer isso, porque não é o perfil dela, né, que a gente fala, tá? É muito assim. Tá? A agradabilidade reflete a tendência de ser compassivo e cooperante, cooperador, aquela pessoa que está ali, é amável, é simpática, tá? Está ali para ajudar todo mundo, ok? São traços, você vai identificar as pessoas por esses traços. A pessoa que tem abertura é um outro traço, refere-se à disposição das pessoas de tentar coisas novas. Tem gente que morre de medo, né? Eu sou uma. Não tenho espírito aventureiro, não tenho, tá? Minha filha tem, eu não, tá? Eu tenho muito medo de coisa nova. Não sou aventureira. Conscienciosidade refere-se à disposição ou tendência a controlar os impulsos e agir de forma socialmente aceitável. É aquela pessoa que quer muito dar uma palavra dura, né, para alguém, quer ali, né, fazer um barraco, mas ela pensa assim, não, não é. Socialmente, as pessoas não vão aceitar esse meu comportamento. Então, deixa eu respirar fundo e me acalmar, né? Tá? Neuroticismo refere-se à confiança e os sentimentos de conforto consigo mesmo. Pessoa que se aceita do jeito que é, tá? A personalidade é um conjunto integrado de traços psíquicos que inclui todos os fatores físicos, biológicos e socioculturais. Aqui tem outras características que vocês podem bater foto, alguém pode postar lá no grupo, tá? Para a gente poder ir para frente, tá? Então, como a gente está tratando de virtudes cristãs, eu trouxe aqui um conceito para vocês sobre o que é virtude. Afinal de contas, a gente está falando de virtude. Afinal de contas, o que é virtude, né? Vocês sabem o que é virtude? O conceito? A Jaque foi bem em cima. É uma coisa boa, é uma ação boa, tá? Mas vamos aqui aprender o conceito de uma forma mais completa. Ó, a virtude é uma característica de excelência, podendo ser moral, social ou intelectual, e é considerada essencial ter virtude, tá? É essencial para quê? Para a construção da personalidade e o bem-estar da humanidade. E o bem da humanidade. Porque as virtudes, elas são sempre para beneficiar alguém, gente. Tanto a si mesmo, quanto outras pessoas. Tá? Ela orienta as boas ações, que foi o que a Jaque acabou de falar, tá? Promovendo o agir correto em benefício próprio e dos outros. Além disso, está ligado a quê? Ao domínio dos impulsos, tá? Favorecendo a harmonia na vida em sociedade. Isso é virtude. Eu trouxe aqui alguns exemplos. Benevolência, bondade, justiça, paciência, sinceridade,
responsabilidade, pontualidade, assiduidade, isso tudo é virtude. Comprometimento, tá? Otimismo, resiliência, respeito, modéstia, confiabilidade, autoconfiança, coragem, honra, perseverança, disciplina, honestidade, generosidade, maturidade, sensatez, altruísmo, companheirismo, entre outros. Tem muitas outras virtudes. A gente consegue encontrar isso na sociedade, consegue ou não, gente? Não é? Todo mundo tem virtudes, né? Umas diferentes das outras, né? Tá? Então vamos seguir. Aqui eu trouxe para vocês, vou tirar agora esse daqui, sobre a construção psíquica. Tá? Como é que a nossa mente se estrutura, a nossa psique? Tá? Nós vimos que quando a gente nasce, nós já temos uma alma, certo? Tá? A palavra alma, ela vem do grego psique, tá? Que deriva de um outro verbo, que é o verbo psiquein. Essa palavra psiquein, esse termo aqui no grego, ele significa sopro, respiração, o hálito, a vida sentida como sopro. Daí a alma do ser vivo. Sede dos pensamentos. O que está lá na mente, na nossa psique? Psique e mente é sinônimo, tá? A pessoa, a parte imaterial, guardem essa informação. E imortal do ser. Olha, os gregos que falaram isso. Só que quando os gregos descobriram isso, a Bíblia já tinha falado disso, sabe onde? Lá no capítulo 2 de Gênesis. Nós vamos ver daqui a pouquinho, tá? Guardem essa informação, tá? A alma, o pastor pregou domingo sobre até as teorias, as duas teorias que a teologia, os teólogos eles defendem. Um é dicotômico, que diz assim: o ser humano, o homem, ele é constituído de duas partes. Uma parte que é o corpo, o soma, o somático, é o organismo, a parte física, a parte fisiológica, os órgãos internos, a parte neurológica, esse é o corpo, né? O corpo, ele tem uma finitude, uma hora a pessoa morre, ele se desfaz, ok? E a alma é a parte imaterial, né? É a parte imortal, né? Então ele diz assim, que o espírito é dicotômico, é só parte, o corpo e a parte imaterial, que é a alma. E tem os tricotômicos, que o pastor pregou domingo, né? Que divide o corpo, a alma e espírito. E ele até mostrou o versículo de 1 Tessalonicenses 5, 23, que fala, né? Que o Senhor vos conserve íntegros em tudo, espírito, alma e corpo. Então ele defende a tricotomia, ok? O fato é que corpo é finito, tá? E alma, ela é o quê? Imortal. Mas aí, quando a Bíblia fala
que a alma que pecar essa morrerá. De que morte está falando? Morte espiritual. Morte espiritual no sentido de separação de Deus, eterna. Ok? Que é a morte eterna. Tá? Existe a morte espiritual só e a morte eterna. A espiritual é quando a pessoa está em desobediência, né? Morta em seus delitos e pecados, então ela está afastada de Deus. Quando ela aceita Jesus, ela vem de novo para a vida. E nós vamos ver isso bem daqui a pouquinho. Então, mente é psique. A alma é a parte imaterial. A mente psique, ela é estruturada por quê? Por ideias e pensamentos. Lembra que nós falamos que as crianças, elas vão passando por várias fases? Bebê, ali, lembra que eu falei da birra? Isso tudo vai tendo o quê? Uma inscrição. Vai ficando onde? Na psique, na mente. Vai estruturando a mente de uma pessoa. O quê? Ideias e pensamentos. Quando a gente passa por cada situação, experiência na vida, a gente vai desenvolvendo uma ideia e um pensamento em relação àquilo que a gente está passando. Por exemplo, a criança, quando ela faz algo que não é que a mãe e o pai acham que não era para ela fazer. Deus disse que não mexa aí, a criança foi e mexeu. Ok? Aí a mãe vai lá e dá uma palmada na criança. E aí ela diz assim para a criança, a mamãe está te dando essa palmada porque a mamãe te ama. O que vocês acham que a criança vai entender? Palmada gera dor. Ok? Palmada gera dor. Então, ela pode entender, toda vez que alguém me causa dor e me bate, é porque ela me ama. E daí essa criança cresce e ela se casa. E o camarada bate nela. Ela está numa relação abusiva. Mas ela aprendeu que quem bate é que ama. Vocês conseguem entender a seriedade disso? A minha mãe, ela tinha a terceira série. Nós éramos uma família muito humilde. Terceira série. Ela não tinha nem quinta série, nem quarta série. Minha mãe tinha uma varinha. E a gente tinha um pavor dessa varinha. Uma coisa daquela varinha. E a minha mãe, ela tinha a tese dela. Ela dizia assim, quando faz alguma coisa de errado, eu pego a varinha e dou na perninha. Porque ela dizia assim, não pode bater na cabeça, não pode bater em outra parte do corpo que vá... na perna pode. E a minha mãe tinha uma outra tese. A mão que afaga não pode ser a mão que causa dor. Ela dizia. Muito sábia. Ela dizia isso. Entende? O que nós estamos ensinando? O que nos foi ensinado? Que aconteceu na nossa história e que tipo de ideia a gente desenvolveu? Está aqui, ó. E quando a gente vem para a igreja, a gente vem com toda essa carga. É por isso que precisa passar por um processo de desconstrução. Através do conhecimento da palavra de Deus, entende? Porque, gente, a gente ensinar o caminho é muito mais fácil. Você instalar na criança comportamentos corretos é muito mais fácil do que você ensinar errado e depois querer ensinar certo. Entende?
Vai dar mais trabalho. É possível? É, mas vai dar muito trabalho. Entende? Nós temos essa responsabilidade. E nós tivemos as nossas histórias, né? E os nossos pais, eles fizeram o melhor que eles podiam fazer por nós. Mas muitas vezes a gente não compreendeu, né? Naquele momento. E a gente desenvolve. A nossa mente é estruturada por isso. Ideias, pensamentos, afetos e emoções. Os afetos podem ser positivos e negativos. Ok? Tá? Essas emoções, elas são acionadas pelos nossos órgãos dos sentidos. Ninguém pode impedir de sentir emoção. A gente pode aprender a reagir às emoções. Tá? Então, nós temos esse acionamento dos sentidos é que vai trazer a percepção do mundo externo, tá? E a consciência do que acontece no mundo externo. É o que eu vejo, o que eu ouço. Quais são os órgãos dos sentidos? Visão, audição, olfato, paladar e tato, né? Pele. Porque o nosso corpo é todo sensível. Desde aqui até lá na ponta do dedo. É pele. Pele como um todo. Tá? Então, isso vai acionar. É o que o pai diz, é como ele diz. É o que a mãe diz, como ela diz. É como toca. Isso tudo que vai ficando escrito na nossa mente. Tá? Vai estruturando a nossa mente. Então, a gente tem os nossos pensamentos, nossas ideias, certas, erradas. Mas nós temos. E quando a gente vem para a igreja, a gente vem com toda essa carga. Ok? As 4 emoções básicas, tá? Medo. O medo é essencial para a nossa sobrevivência. Então, é normal sentir medo? Sim. Todo mundo em algum momento sente medo, não sente? É normal. Quando é que o medo é problemático? Quando o medo ele é excessivo e ele te paralisa. Ele não deixa você reagir, ele não deixa você avançar. Mas o medo é essencial. Você não atravessa a rua na frente do carro porque você tem o quê? Medo de ser atropelado e morrer. Isso não é bom? Isso não te mantém vivo? Entende? Medo é essencial, desde que seja na dosagem certa. A outra emoção básica é a raiva. A raiva também é essencial. Às vezes a pessoa que prende muito e não explode em algum momento, ela adoece. Tá? Ela só tem que ter cuidado com o que ela vai fazer, como é que ela vai reagir a essa raiva. Tá? E quando a gente sente todas as emoções, toda a nossa fisiologia está em ação. Quando a gente está com medo, o nosso sangue vai tudo para as pernas. Ou seja, o medo diz assim, ou você vai enfrentar a situação, ou você vai correr do... Entende? Apareceu ali uma barata. Ou você vai tentar matar a barata, ou você vai correr. Eu corro. Eu corro. Eu morro de medo. Entende? Então, todo o teu corpo está em movimento em todas as emoções. Como que você vai impedir de sentir? Não tem. Você ouviu uma coisa. Olha, a fulana falou isso. Você já foi a raiva, já foi. Já deu a raiva. Agora a questão é, o que eu vou fazer com a raiva? Eu vou lá tomar satisfação? Eu vou lá brigar? Ou eu vou deixar para lá? Entregar na mão de Deus. Entende? A reação está sob o nosso controle. Agora, sentir a emoção, não. Entende? A outra emoção. Tristeza. Alguém pode impedir de sentir uma tristeza? Morreu alguém muito querido. Não vou sentir tristeza. Não vou. Pode? Não tem controle sobre o sentir. Tem um controle sobre como eu vou reagir. Vou chorar, vou chorar, vou chorar. Vou me dar a liberdade de sentir a dor.
Não tem nada de errado. E eu sempre conto essa experiência. A mãe de uma grande amiga minha estava chegando na casa da filha dela, estava no ônibus, né? Chegando lá, ela morava assim no final de linha, a filha dela. Ela desceu do ônibus por trás, falando com a filha aqui. Filha, acabei de chegar, já estou indo para sua casa. Ela vai por trás, um homem dá ré, o motorista. Não sabia que ela estava. E a roda do ônibus passou por cima da cabeça dela. Uma mulher incrível, serva de Deus, uma mãe incrível, maravilhosa, uma amiga maravilhosa, uma serva de Deus maravilhosa. E aconteceu isso com ela. Quando eu cheguei na igreja, as pessoas estavam dizendo assim para a filha dela: sua mãe já foi para o céu. Você tem que ficar feliz porque ela foi para o céu. Você não pode chorar. Aí eu cheguei perto dela e e eu vi aquela angústia, disse assim: filha, olha para mim. Você está triste? Tô. Então pode chorar. Encosta aqui. Essa menina chorou. Chorou. Como que você vai dizer para uma pessoa que acabou de perder a mãe dessa forma horrorosa que ela não pode chorar? Que você não pode ficar triste? Claro que pode. A questão é se você vai deixar essa tristeza permanecer e te adoecer. Aí não pode. Você tem que reagir com o tempo. A pessoa tem direito de ter luto, de viver o luto, de viver a dor dessa perda, deste ser que foi essencial na vida dela. Nós não podemos tirar isso de uma pessoa. Tá? A gente não tem como controlar a tristeza, mas a gente tem que aprender a reagir. Tá? Alegria. A alegria em excesso também não é muito bom, né? A pessoa muito eufórica acaba fazendo que também não é muito bom, né? Entende? Tudo é equilíbrio, tá? Então, olha só. E existem mais três, tá? Vergonha, surpresa e nojo. Tá? Vamos continuar. Então, isso tudo aí estrutura a nossa mente. O que a gente experienciou, que ideia a gente desenvolveu, que pensamento está na nossa mente, tá? Isso é o que estrutura a nossa psique. O que está na nossa psique? Caráter, personalidade. Porque a gente se comporta de acordo com o que a gente acha certo ou errado. Onde que está isso? Na nossa mente, na nossa psique. É por isso que o apóstolo diz: transformai-vos pela renovação do quê? Olha quanta coisa ruim pode estar na nossa mente. Deu para entender, gente? Tá? Então vamos continuar. Essa é a nossa estruturação psíquica, tá? Ideias, afetos, pensamentos, tudo que você experienciou de bom, de ruim, está tudo na sua mente, guardado. Tudo. Que tipo de afeto você desenvolveu com aquela experiência, está tudo na sua mente, guardado. E tem mais. A gente muitas vezes se comporta em função de tudo que está aí na nossa mente guardado. É aquela pessoa que tem uma reação que, já ouviram falar de gatilho? Falou algo que acionou algo ruim na sua história, um trauma, uma coisa ruim. Aí dá o gatilho, dá o mal-estar. Por que que dá? Porque está aí inscrito, ó, está guardadinho aí. É por isso que tem que trabalhar na renovação da mente. Entende? Trabalhar a cura da mente, a cura da alma, tá? Então vamos estudar aqui sobre a natureza caída. Vamos lá? Agora a gente vai pegar bastante Bíblia, a gente vai ler bastante versículo, tá? Por quê? Deus tinha um propósito quando criou o homem, ok? Vamos lá ler Gênesis, todos têm Bíblia? Gênesis capítulo 1, tá? Dos versículos 26 a 30. Olha o que diz a palavra do Senhor.
Todos acharam? Eu vou ler aqui, tá? Para ser mais rápido, por causa do nosso tempo. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme o quê? A nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. Disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto, que dê semente. Isso vos será para mantimento, e a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda erva verde lhes será para mantimento. E assim se fez. Ou seja, Deus criou o homem com o propósito de governar, de dominar. E a mulher estava junto com ele, estava ou não? Onde estava a mulher? Aqui no versículo. A quem que a Bíblia diz que Deus abençoou? A quem? Deus fez quem? O homem e a mulher. E os colocou para governar sobre tudo. Cada qual com a sua função nesse governo. Tá? Então vamos lá. Então a gente já está sabendo o propósito de Deus qual foi? Ao criar o homem e a mulher, lá no início, a sua imagem, conforme a sua semelhança, para o quê? Vocês sabiam que já existe um estudo da neurociência que já prova que o cérebro humano, ele não foi feito para coisas ruins? É por isso que a gente, quando se depara com uma situação que a gente não está acostumada, a gente fica desesperado. Porque Deus nos fez com essa capacidade de dominar. Então, quando a gente está diante de uma situação que a gente não tem domínio, a gente se desespera. Porque o nosso cérebro foi feito para domínio, dominar sobre as coisas. Ok? Esse foi o propósito de Deus. Criar o homem à sua imagem, à sua semelhança, para se comportar conforme a sua imagem e semelhança. E para dominar, ok? Continuando. Então, vamos lá para a formação do homem. Gênesis 2:7. Olha o que está escrito na palavra, em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. O que é isso? Pó da terra é o corpo, o organismo, o soma, a parte somática, organismo, ok? Quem criou? Deus. E lhe soprou nas narinas o que? O fôlego de vida. E olha o que aconteceu. E o homem passou a ser alma vivente. Parte material e parte imaterial, ok? Alma. Continuando. A gente está dando uma passeada de leve, que a gente não tem muito tempo. A ordem. Deus fez o homem, e a Bíblia diz que ele pegou o homem e colocou onde? No Jardim do Éden. Tá? Essa parte que ele colocou no Jardim do Éden, tá? Está no versículo 8, logo seguinte. Tá? Diz assim: plantou o Senhor Deus o jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Ok? Conseguem acompanhar o raciocínio? Tá? E Deus, no capítulo 16, do versículo 2, ele dá uma ordem ao homem. Olha a ordem. E o Senhor Deus, né,
Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Ou seja, o trabalho foi instituído também por Deus. Ok? O trabalho em si é bom. Foi Deus que criou o trabalho. Colocou, vai lá cuidar do jardim. Depois chamou, vai botar o nome nos todos os bichinhos lá. Pato, patinha. Galo, galinha. Né? E aí o Adão estava lá colocando o nome. Mas antes de Deus mandar Adão fazer isso, ele deu uma ordem para Adão. O Senhor lhe deu esta ordem. Gravem isso, gente. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Essa era a ordem. Comeu, morreu. Vamos lá. A queda, capítulo 3 de Gênesis. Vamos dar uma passeada rapidinho, porque a gente não tem muito tempo. A minha célula estudou isso detalhado. Tem uma apostila muito boa, bem detalhadinha, tá? A queda, tá? Olha só. Olha aqui a queda. Mas a serpente, capítulo 3 de Gênesis, diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. Aí, quando a serpente começa a conversar com Eva, que órgão do sentido ela está acionando? Ouvido e boca. Não no sentido de comer, mas a boca em si. Mas no sentido de ouvir. A Eva começa a cair aí, porque ela para ouvir a serpente. Aqui, as emoções da Eva começam a ser acionadas. Lembra que a gente viu ali? Que os órgãos dos sentidos acionam a alma, as emoções? Então ela diz assim: respondeu a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis. A gente leu não tocareis? Não, né? Pastor Ira já até pregou sobre isso aqui. Deus nunca falou em não tocar, ele disse não comer. Ok? E ali ela já foi envolvendo a Eva. Foi persuadindo. Né? Aí ela começou, né? Então ela diz assim mesmo: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis nem tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não vão morrer. Em outras palavras, Deus é mentiroso, menina. Deus está enganando vocês. Foi isso que a serpente disse para Eva. É mentira dele. Vocês não vão morrer, não. Porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, seus olhos vão se abrir, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Olha aí que, vendo, que órgão do sentido? Visão. Né? Vendo, todo o corpo da Eva foi acionado para ela desobedecer à ordem de Deus. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou, pegou, tato. Comeu do fruto, paladar. E deu também ao marido. E ele comeu. A única coisa que ele fez, comer também. Viram que foi acionado todo o aspecto, só que, diferente de nós, o Adão e a Eva
já nasceram grandes. Eles não passaram por um processo de crescimento. Eles já foram criados na maturidade, homem e mulher. Mas ainda assim, as emoções estão presentes. Lembram da base biológica? Lembra que eu falei do sêmen? Multiplicai-vos. O nome Adão significa humanidade. Então a semente vem desde lá, ó. Estão entendendo? Tá? Então veja bem que aqui, aí ele diz aqui, abriram-se então os olhos de ambos e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira. Qual é a emoção aqui? Vergonha. Quem ensinou Adão e Eva a ter as emoções? Alma. A alma. É a consciência de si e do mundo externo. Quando a psicologia descobriu isso, o Senhor já tinha feito há muito tempo. Amém, irmãos? Continuando. Vamos lá. A promessa, né? A Bíblia diz que na viração do dia, como era de costume, né? Deus foi procurar Adão e olha o que aconteceu. Deus chama Adão, na viração do dia, no versículo 8, tá? Do capítulo 3. O Senhor Deus andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde estás, Adão? Ele respondeu: ouvi tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo. Olha, quem ensinou Adão a ter medo? Estão vendo? As emoções já estavam desde o Éden, desde o primeiro casal. Ok? Tá? Teve medo. Tá? E aqui veio a primeira problemática no caráter deles. Que quando Deus disse assim mesmo, quem foi que te fez saber? Tu comeste da árvore do jardim? O que o Adão fez? Transferiu a culpa para Eva. Foi a mulher, e ainda disse assim, foi a mulher que tu me deste. Se tu não tivesse me dado essa mulher, eu tinha comido o fruto. Foi isso que ele disse para Deus. A culpa é dela. O que a gente faz quando a gente não quer assumir um erro? A culpa é do fulano. A culpa é do ciclano. Não deu certo por causa do fulano. Não deu certo por causa do beltrano, tá? Ok? A mulher viu o Adão agindo dessa forma, eu vou fazer o mesmo. Que isso, mulher? Não, não fui eu, não, foi a serpente. A serpente teve também a culpa dela. E aqui no versículo 15 vem a promessa. Olha o que o Senhor diz. Todo mundo eu sei que já sabe, mas vocês estão entendendo o raciocínio dessa construção? Por quê? Porque a gente precisa entender por que nós precisamos praticar as virtudes. Tá? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. É a promessa do Messias, daquele que iria pagar o preço para resgatar novamente o homem. Resgatar o quê? A imagem e semelhança que foi perdida por causa da desobediência. Então, toda pessoa que está em desobediência, ela não tem a imagem e semelhança nela de Deus. Entende? Ok? Vamos lá. Estão entendendo, gente? Sim. Tudo santidade, tudo bom, né?
Sim. Tá. Sim, o irmão está falando, né, que isso, da perfeição que era a vida deles no jardim, e assim eles caíram. Imagina nós, né? Entende? Então, é, é, e é por isso que Jesus veio. Porque a Bíblia diz que em tudo ele foi tentado. Para quê? Porque por que Jesus veio? Ele veio justamente para restaurar essa imagem perdida no Éden. Entende? E a gente só consegue um pouco dessa restauração se a gente tiver realmente vivendo o que a palavra de Deus diz. E ainda vai ser assim como eu disse no começo, como Paulo falou. Miserável homem que sou. Porque a gente tem uma natureza que ainda é caída. Não é? Que está aqui em nós. E aí a nossa dificuldade de fazer o que é certo, de fazer a vontade de Deus, mesmo sabendo o que é certo. Porque a gente tem uma natureza ainda aqui caída, não é? Essa é a nossa dificuldade, tá? Vamos continuar? Então tem uma promessa de um Salvador, tá? E aí nós vamos ver que em Gênesis 7 vem o dilúvio. No dilúvio Deus tenta de novo, né? Separar. Ali a gente viu na pregação do pastor, no estudo que o pastor Irã deu, que o dilúvio foi Deus mandou o dilúvio porque a violência era tão grande, a maldade era tão grande que Deus decidiu destruir aquele povo. E só se salvou quem? A família de Noé. Mas qual era o grande problema? É que o pecado está onde? Continuou crescendo a maldade? Sim. Porque agora, com a desobediência, a partir daquele momento da desobediência do primeiro casal, nós, seres humanos, temos o quê? A tendência, a inclinação para fazer o que é errado. Para desobedecer a Deus. E isso é uma inclinação do quê? Da carne. Ok? Tá? Então nós vemos o dilúvio, Deus preservando a promessa, né? Porque o Messias tinha que nascer, então tinha que preservar uma semente boa, tá? Depois veio o tabernáculo, tá? Êxodo 24 a 30, a gente não vai ler porque são capítulos, mas o que era, né? Deus ali tentando trazer o homem para a obediência a ele, através do sacrifício dos bezerros, dos bodes, das ovelhas. Para quê? Né? Para tentar trazer o homem para uma consciência espiritual e moral. Mas o homem continuou pecando. Deus mandou quem? Os profetas. Os homens não ouviram os profetas, continuaram desobedecendo a Deus. Tá? Ok? E aí vem Cristo. Claro que eu dei um pulo, tá, gente? Um salto, porque a gente não tem tempo de ver tudo. Então, o que Cristo faz? Vamos ler o apóstolo Paulo explicando o que Cristo faz. Efésios, capítulo 2, versículos de 1 a 10. Então, quando Deus disse para Adão e Eva, certamente morrereis, o que ele estava falando, né? Ele estava falando dessa morte espiritual, desse afastamento. Eles foram expulsos da presença de Deus, eles foram expulsos do Éden, tá? E aí, agora só aguardar o cumprimento da promessa. Então, Paulo, ele explica aqui em Efésios, ele diz assim mesmo, o que Cristo fez na morte dele? 2, de 1 a 10. 1 a 10. Olha o que Cristo fez. Ele vos deu vida. Deixa eu ver a hora, senão eu me empolgo aqui. Tá. Temos 8 minutos. Ele vos deu vida, a gente já vai encerrar, tá? Ele vos deu vida. Por quê?
Ele diz aqui, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, quando a pessoa está em delitos e pecados, ela está morta. Existe, quando a pessoa morre, duas bactérias, a putrescina e a cadaverina. A putrescina apodrece, né, e deteriora o corpo. E a cadaverina causa um mau odor, o cheiro mau. Quando Paulo está dizendo que nós estávamos mortos em delitos e pecados, é porque a gente está cheirando mal. O pecado faz a gente cheirar mal. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora atua nos filhos do quê? Da desobediência. Gente, toda desobediência é pecado. É a pessoa se rebelar contra a vontade e a autoridade de Deus na vida dela. Como muitos dizem, é errar o alvo. O alvo é a obediência. Entende? Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Olha a psique aqui. O que é a vontade? É aquilo que está na nossa mente, que a gente acha, isso aqui não tem nada a ver, não. Não é assim que as pessoas fazem o que é errado? Pastor está aí. Pastor, não tem não. Não vou. Não é assim, não. Psique, tá? Éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Espiritualmente, quando a gente aceita Jesus e começa a viver uma vida de acordo com a vontade, obedecendo a Deus, espiritualmente nós estamos lá já. Entendem? O nosso pensamento tem que estar onde? Nesse lugar. É nesse lugar. Porque se a gente olhar para a terra, se a gente olhar para as pessoas, se a gente olhar para o pastor, para sei lá quem for, a gente vai cair. Porque as pessoas, nenhum de nós é padrão. O nosso padrão é Cristo. É a Ele que nós devemos imitar. Se você olhar para as pessoas que erram na igreja, você vai cair. Ok? Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, a salvação não vem de nós. Mas a prática da vida cristã é escolha nossa. A prática das virtudes cristãs é escolha nossa. Obedecer, o que a palavra do Senhor diz, tá? Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para o quê? Boas? O que são boas obras? São virtudes. Ok? As quais Deus antemão preparou para que andássemos nelas. Vou ler mais Filipenses, gente, para vocês entenderem, só para a gente encerrar. Só mais essa leitura, já vou liberar vocês. Filipenses, capítulo 2. Tá? Capítulo 2, versículos de 5 até o 11. Só para a gente terminar. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus,
Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não subjugou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A base da nossa vida é a obediência. Ok? E é o que a gente vai aprender nessas 5 aulas, nas 4 agora, né? Sobre as virtudes de Cristo. Para que a gente aprenda a andar como Ele andou. Não é por nós, gente, a gente não vai conseguir por merecimento, porque a gente... Não. É a presença do Espírito Santo e o poder transformador da palavra de Deus em nós. A gente vai abandonando, mas a restauração final só vai acontecer... 1 Coríntios. A restauração final, 1 Coríntios, capítulo 15. Por que que a gente tem que deixar a palavra de Deus nos transformar? Capítulo 15 de 1 Coríntios, o versículo 50. Olha o que ele diz. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. O que é a corrupção? É essa carne. A restauração final, que a gente chama de redenção final, ela só vai acontecer mesmo, a gente só vai ficar livre mesmo do pecado aqui, ó. Quando os mortos ressuscitarem num corpo incorruptível. E os que estiverem vivos serem transformados também em um corpo incorruptível igual ao de Jesus. Enquanto a gente está nessa carne, a gente vai lutar contra essa natureza. E como a gente vai vencer? Transformando a mente com o conhecimento da palavra de Deus. Amém? Então a gente vai encerrar, que já deu 10 horas, bem, 10 horas em ponto. Mas vocês entenderam, gente? Deu para entender direitinho? Tá? Então a gente vai aprender sobre as virtudes. E cada dia o Senhor vai te dando condições. Você vai olhando e vai dizendo, não, isso eu não quero mais para a minha vida. Eu não quero mais me comportar dessa forma. Senhor, me ajuda. Espírito Santo, me ajuda. E assim você vai crescendo até... Pense, nós quando aceitamos Jesus, nós nos tornamos o quê? É o novo nascimento, não é isso? Então nós somos bebês espirituais. E precisamos chegar na maturidade. Ok? Tá? Vamos ficar de pé e vamos orar e encerrar hoje. Senhor, nós te louvamos, nós te glorificamos, Senhor, por esta aula. Que eu espero, Deus, que o teu Espírito Santo, Pai, tenha trazido entendimento, compreensão aos teus filhos. E que cada ensinamento, Pai, que foi transmitido aqui nesta noite, Pai, venha trazer transformação para as suas mentes, para as suas emoções, para os seus pensamentos. E que cada um, Senhor, possa, a partir de hoje, Pai, andar, como diz a tua palavra, a cada dia em novidade de vida, restaurando, que o Senhor venha restaurar a cada dia, Senhor, a tua imagem em nossas vidas. A tua imagem, Senhor, em nossas vidas através da nossa dedicação, Pai, aos conhecimentos da tua palavra. Abençoa a vida de cada um dos teus filhos que está aqui nesta noite. Leva-os em paz, Senhor, aos seus lares. Que os teus anjos, Pai, estejam acampados ao redor deles para livrar, proteger de todo mal. E que o Senhor dê uma noite abençoada, um sono reparador a cada um, Pai. Em nome de Jesus, esta é a nossa oração. Avisando também, tá, gente, que não terá aula na próxima terça-feira, porque é feriado do carnaval, tá?